sejam bem-vindos ao Olá Europa. Eu sou Luciana Quaresma, direto de Portugal. Mais uma vez ao meu lado, Márcio Delgado, direto da Inglaterra. E você sabe quanto custa viver em Londres e em Lisboa? Portanto, esse é o nosso tema que vamos estar discutindo. Aproveite e pegue caneta, papel, porque a gente vai estar dando aqui umas informações bem importantes para quem tem vontade de vir para morar em Portugal ou na Inglaterra, principalmente nas cidades de Lisboa e Londres. Não é isso, Márcio? É verdade. Olá, Luciana. Aqui de Londres, eu vou estar mostrando na ponta do lápis quanto é que custa para fazer aquela feira da semana ou do mês, né? De repente, para quem faz compra de mês. Porque, Luciana, uma coisa interessante sobre a Inglaterra é porque todo mundo fala assim: ah, mas é tão caro morar em Londres, é tão caro, né, morar no Reino Unido. Mas se compararmos moradia, alimentação, transporte, na verdade, comprar comida, Luciana, nem é tão caro assim, viu? Mas que tal se nós fizermos um parâmetro, né? Um comparativo, mais ou menos quanto se ganha por hora, por semana, para que as pessoas entendam quanto se gasta, quanto se custa, né, para fazer as compras no mercado, baseado no que se ganha também por aqui. Como é que é isso em Portugal, Luciana? Eu acho importante a gente fazer até essa comparação para as pessoas também entenderem, porque às vezes o que as pessoas ganham, mas ganha-se muito mais na Inglaterra. Sim, mas o custo de vida também é muito maior para quem está na Inglaterra e principalmente para quem está em Londres, por exemplo. A mesma coisa aqui em Portugal. Em Lisboa, acaba por ser muito mais caro viver do que quem mora, por exemplo, na cidade de Braga ou mesmo no Porto. Agora, é importante também a gente lembrar, e acredito que seja a mesma coisa na Inglaterra, que a oportunidade de trabalho, por exemplo, aqui em Lisboa é maior do que em outros lugares também do país, que realmente o custo de vida é mais barato, mas em compensação você também tem menos oportunidades de emprego e etc. Mas falando do salário mínimo, para a gente começar a comparar, acho que era importante justamente a gente mostrar essa diferença, né, Márcio? Por exemplo, a remuneração por horas. Aqui em Portugal, o salário mínimo no momento é de 665 euros. Foi 30 euros. Foi o acréscimo do último mês de dezembro, foi um pequeno aumento, 30 euros é a nova soma, né, para esse salário mínimo aqui em Portugal, portanto, um total de 665 euros. Face a, por exemplo, a Espanha, que é 1.050, a França 1.539, e como é que é aí na Inglaterra? Bom, Luciana, aqui na Inglaterra, diferente do Brasil, diferente, né, de Portugal, nós não temos um salário mínimo, tá? O que se paga aqui, na verdade, é baseado mais ou menos por hora. Então, por exemplo, um adulto que é a partir de 24 anos, por exemplo, ganha 8,72, 8 libras e 72 centavos por hora. Então, se a gente for calcular como se faz em Portugal, tendo em conta, por exemplo, que se trabalha 40 horas por semana, mais ou menos, que seria 8 horas por dia, claro, né, de carga horária. Então, multiplicando tudo isso e transformando isso em euros, tá, Luciana? Já que estamos aqui no Olá Europa, daria cerca de 1.750 euros. Claro, como a Luciana lembrou, gente, parece mais dinheiro do que se ganharia em Portugal. Mas será que é mais dinheiro mesmo, tendo em vista que se gasta mais por aqui? E aí, Luciana? Pois é, essa é uma questão que, se a gente até fizer uma pesquisa e for ver na Eurostats da vida e etc., é difícil você realmente colocar isso em papel. O que é importante é as pessoas, primeiro, decidirem para onde querem ir, não é? Obviamente, mas se elas quiserem fazer uma base dos custos, é ver realmente os custos básicos das coisas, como, por exemplo, aluguel, moradia, né? As compras básicas, ninguém vai dar uma festa, vamos fazer sempre focado nas contas básicas, o pão, o leite, o ovo, etc. Os transportes também, por exemplo, e obviamente o salário mínimo é uma boa base para as pessoas poderem calcular mais ou menos esse custo. Então, por exemplo, aqui em Lisboa, né? Se formos para outras cidades, já vamos estar falando de outros valores. Em Lisboa, por exemplo, o custo de vida para um casal sem filhos é de 2.000 euros. E aqui, quando a gente fala do custo de vida, a gente está incluindo essas coisas básicas, que é a moradia, a luz, água e gás, e compras mensais. Um casal sem filhos. Mas só para as pessoas terem uma ideia, isso a gente está falando de Lisboa, que é a capital de Portugal. Se a gente for para o Porto, por exemplo, no norte,
esse custo de vida já cai para 1.500 euros. Se a gente for para Braga, que é também no norte, mas uma cidade menor ainda que o Porto e menos conhecida, né? São 800 euros. O mesmo casal sem filhos, o mesmo custo de vida, ou seja, o custo de vida, com as mesmas coisas: aluguel, luz, água e gás e supermercado. Em Coimbra, que é onde inclusive tem a famosa Universidade de Coimbra, o custo de vida lá para esse casal sem filhos é de 700 euros. Ou seja, faz uma enorme diferença. A cidade que você, para cada cidade que você vai, esse custo de vida altera. E acredito que na Inglaterra seja a mesma coisa. O custo de vida em Londres é mais alto do que outras cidades da Inglaterra, né? Ou do Reino Unido. É verdade, Luciana. E o que acontece, você citou muito bem no comecinho do programa de hoje. Cidades como Londres, o custo é alto porque além de ser uma cidade grande, ou seja, se gasta muito mais de transporte, seja para quem dirige ou para quem usa o transporte público, o metrô, por exemplo, se gasta muito mais para chegar nos lugares e os aluguéis são muito mais caros porque a cidade é muito mais povoada. Então tem menos, né, opções, tem muita busca, tem muita demanda em busca de lugares para alugar ou até para comprar mesmo. Então, isso tudo inflaciona muito o custo de vida aqui. Cidades menores do interior, o custo de morar, o custo de aluguel é muito mais barato. Chega a ser, Luciana, 25, 30% do custo de um aluguel em Londres. Então, mesmo quem ganha menos, porque, claro, numa cidade menor vai ter menos possibilidade de emprego, o salário não vai mudar, porque esse salário que eu falei para você é de um adulto, né, a partir de 24 anos, que eles consideram esse salário de 8 libras e 72 centavos, esse salário é nacional, esse salário não muda. O que muda, na verdade, é quanto você gasta. Então, na verdade, quem consegue um emprego no interior, que também não tem tanta vaga assim, tá, Luciana? Mas quem consegue trabalhar no interior acaba economizando muito, porque dependendo do tamanho da sua cidade, ainda assim, por lei, o seu patrão vai ser obrigado a te pagar esse valor mínimo por hora, já que aqui não existe salário mínimo, tá, gente, do Reino Unido, mas você vai economizar muito, tanto de aluguel quanto de transporte, porque em cidades pequenas, de repente, dá até para ir para o trabalho de bicicleta ou caminhando, porque tem cidades aqui com 20 mil habitantes, 50 mil habitantes, bem menores do que Londres. Londres já não dá para fazer isso, né? Então, o custo de vida em Londres é muito mais alto, o que acaba inviabilizando para muita gente que pensa em vir para cá, ficar aqui um tempo, mas trabalha num emprego que não dá para ganhar mais do que essas 8 libras e 72 centavos por hora, aí fica difícil. É por isso que aqui em Londres é muito comum, Luciana, as pessoas dividirem casa, por exemplo, tá? Porque por menos de 1.200 libras você não consegue alugar um apartamento de 2 quartos aqui. Isso já falando assim, na zona 2 e 3, que não é vizinho do Big Ben, não é vizinho do Buckingham Palace, lá da onde mora a Rainha Elizabeth. Então, tem que dividir casa aqui, tem que dividir com outras pessoas o aluguel, né? Ou alugar só um quarto, por exemplo, ao invés de alugar a casa toda. Se fôssemos comparar, Luciana, porque fica mais fácil para as pessoas entenderem, talvez, se nós compararmos isso, por exemplo, tudo bem, custa tanto para fazer o seu mercado, mas quanto custa, por exemplo, 1 quilo de arroz? Quanto custa 1 quilo de açúcar em Portugal, Luciana? Porque assim, como todo mundo, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, todo mundo usa esses itens básicos, né, das nossas compras de semana. Como é que é isso em Portugal? Pois isso é uma coisa importante porque se a gente também compara o custo do supermercado. Porque quando a gente fala de custo de vida, a gente tem que lembrar que as coisas que mais pesam no orçamento é o aluguel, a moradia, supermercado, ou seja, comida, e aquelas contas básicas que é água, luz e gás. Isso é o grosso do custo de vida para morar em qualquer cidade. E depois, é essa questão que a gente está falando, essa equação com o salário mínimo ou aquilo mais ou menos que se ganha em termos de salário médio da população. Mas, por exemplo, falando do açúcar, um quilo de açúcar na Inglaterra custa 65 cêntimos, né, como a gente diz aqui em Portugal, não é isso, Márcio? Uhum. Aqui, já no caso seria, Luciana, em torno de 69 É libras. parecido, só que Tá temos que lembrar parecido. que a Libra e o euro têm uma pequena diferença, né? Uhum. E o Depois, arroz? aquelas coisas.
O arroz, peraí que eu já me perdi. Tá aqui, a gente tem aqui na nossa tela. A diferença do arroz também nem é tão grande assim, se a gente for comparar, se você levar em consideração, né? Ou seja, o É verdade. supermercado, eu acho que tanto na Inglaterra quanto em Portugal, não é muito caro fazer compras e é o supermercado. Agora, obviamente que as pessoas têm que levar em consideração que morar na Europa não é barato. Mas se você for Não. botar mesmo na ponta do lápis, como a gente está tentando mostrar aqui para quem está nos assistindo, o supermercado acaba por não ser tão caro. De qualquer forma, aqui, no modo geral, as pessoas têm que levar em consideração que para uma pessoa só, sozinha, sem filhos, ela gasta, se for só supermercado, não estamos falando de restaurante e bares ou comer fora, nada disso. Supermercado, durante um mês, a média são 200 euros. E, Já que em somado a isso, Londres, a média. tem a Pode moradia, falar, que a gente Luciana. estava falando sobre ela, e somado a esses 200 euros, pelo menos para quem quiser morar no centro de Lisboa, no centro, não é na periferia, mas no centro de Lisboa, uma pessoa só, apartamento de um quarto, 800, 900 euros, pelo menos. Não adianta, que vai ser muito difícil encontrar alguma coisa mesmo. Se quiser morar sozinho, obviamente, também tem sempre a opção de dividir apartamento. Mas para morar no apartamento sozinho, uma pessoa, um apartamento de um quarto, o aluguel, ou um casal, o aluguel é entre 800 e 900 euros. Leva em consideração ainda que o supermercado, pelo menos 200 euros por mês, sem comer fora, nada disso. Aí em Londres também, o aluguel a gente já sabe que é muito caro, morar é muito caro. E o supermercado fica mais ou menos nesses valores ou são mais altos, Márcio? São um pouquinho mais alto, Luciana, mas como eu tinha falado para você, o salário daqui, se fôssemos converter, né, em euros, converter as horas trabalhadas durante o mês todo, seria mais de 1.700 euros. Por semana, Luciana, se gasta aqui uma pessoa, tá? Gasta mais ou menos 75 libras com alimentação, sem ir para restaurante também, como você falou. Só Então, 75, supermercado. 4 semanas, 300 libras por aí. Ou seja, não é barato. Não é, não é. Agora, Luciana, você tem criança. Você tem criança. Como é que é isso? Porque além do custo de vida que você falou, de alimentação, de acomodação, de transporte, como é que é isso de material escolar, de criança, né? Que é um custo adicional. Como é que é isso em Portugal? o custo para quem tem filhos, e aí que tá, vamos falar. Existe a possibilidade de colocar em escolas públicas, porque as escolas em Portugal públicas são escolas muito boas. Então, isso já tira Uhum. um peso dos pais em termos de custo, porque as escolas são de graça, são do governo, são escolas públicas, muito boas escolas. Dependendo da área que você mora, os seus filhos vão para aquela escola daquele bairro, e não se paga nada. Os meus filhos, por acaso, estão numa escola privada, uma escola internacional, e a média das escolas privadas portuguesas é entre os 500 euros por criança. E se for uma escola internacional, sobe um pouquinho, obviamente tem umas mais caras ainda, mas a escola dos meus filhos, por exemplo, são 700 euros por criança. Uma escola internacional, o Uhum. que é um valor altíssimo para Portugal. É. Porque os salários em Portugal são salários baixos na Europa. E mesmo o salário mínimo de Portugal ainda é um dos mais baixos de todos os membros, 27 membros da União Europeia. Temos que levar isso em consideração. Portanto, assim, você tem a opção de colocar os seus filhos na escola pública e eu te digo que eu me arrependo de não ter colocado os meus lá atrás, porque é um rombo no orçamento o valor das escolas, principalmente para os salários, quem ganha o salário em Portugal. Porque a média do salário nacional, não é do salário mínimo, do salário nacional, ou seja, das pessoas que trabalham no país, independente do que seja, a média gira entre 1.000 e 1.200 euros. Isso nos últimos 2 anos, porque era até menor. Ou seja, é a média. É a média do que as pessoas ganham. Isso não é nem líquido, é bruto. Do bruto do Uhum. salário das pessoas. Portanto, E até os obviamente, descontos depois. tem os descontos depois. E o salário mínimo, como falamos, está agora nos 665 desde dezembro, que aumentou os tal dos 30 euros. Que colocou Portugal agora um pouquinho mais na zona que queria a União Europeia, que eles estavam preocupados justamente que o salário estava muito inferior, e eles queriam que Uhum. Portugal
elevasse, portanto, dentro da tabela deles, que fosse de encontro a esse objetivo da União Europeia, que fosse pelo menos metade da remuneração média anual, que nesse caso é entre 1.000 e 1.200, portanto o salário mínimo tinha que estar nesses 600 e tal euros, que é o que se chegou em dezembro do ano passado. Mas voltando aqui a questão das escolas e do custo de vida para quem tem filhos, portanto, se você opta por colocar os seus filhos na escola pública, você já está aqui poupando muito dinheiro. E as escolas, como eu disse, são escolas boas, você não tem que pagar nada. E normalmente é perto do seu local de residência. Então você leva os seus filhos, normalmente até a pé, ou seja, não tem nem custos com o transporte, etc. Isso faz uma mega diferença. Eu não estou nesse bolo, infelizmente, porque lá atrás optei por colocar numa escola internacional, que gira mais ou menos nesses valores que eu falei. Agora, quem tem criança tem um custo enorme com comida, né? Porque a criança está sempre comendo, e tem mais que está sempre comendo mesmo, e frutas, e iogurtes, e não sei o quê, ou seja, você está sempre fazendo compras. Então, assim, a minha média é mais do que a gente estava falando dos 200 euros por mês. Eu, com os meus filhos, é pelo menos o dobro, ou seja, 400 euros, 450 euros por mês de comida. Por exemplo, para você ter uma ideia, assim, bem, bem específica, uma cesta de legumes que eu encomendo uma vez por semana aqui em casa. Aí que tá, presta atenção, porque eu sei que para os ingleses isso não vai ser muito, mas aqui em Portugal não é barato. Eles entregam aqui em casa, ainda mais agora na época de pandemia, foi um achado. Eles me entregam legumes e verduras fresquinhas, uma vez por semana, numa caixa mais ou menos desse tamanho. E vem vários tipos de verduras, vários tipos de legumes e frutas. São 30 euros. Ou seja, 30 euros por semana. Porque Por eu, semana, eu né? compro Por por semana. semana. Porque naquela semana eu recebo aquela caixa, faço sopa, uso os legumes e as frutas, e em uma semana vai embora. Então, assim, uma vez por semana eu contrato essa caixa dos legumes e verduras aqui em casa e das frutas. Portanto, só de frutas e legumes, se você fizer a conta 4 vezes 30, são 120 euros por mês só de legumes e 120. frutas. 120 euros. Depois você tem a compra normal, né? As coisas normais, o arroz, o ovo, a massa. Eu fiz aqui selecionei também o pacote do espaguete, de uma massa, né? De espaguete. Aqui custa 1,39 euro. Mas, por exemplo, criança come muito, né? Tá sempre comendo muita massa. Então, assim, você está sempre comprando. É. Já quando é um casal, ou no caso só uma pessoa, obviamente gasta-se muito menos com o supermercado. Então, assim, quem está nos assistindo vai depender muito, assim, esse custo de vida vai alterar muito de acordo com o número de pessoas na sua casa. Se você está sozinho, se é você e um casal, se é você e mais uma pessoa, se é um casal, ou se é uma família com 2 filhos, que é o meu caso. Então, o custo de vida dispara nesse sentido. Agora, como eu disse, volto a falar, e é importante as pessoas lembrarem disso, que as escolas públicas aqui são muito boas, e isso já faz uma grande diferença no orçamento familiar, se você não tiver que pagar a escola. Para quem tem filhos, isso é uma excelente notícia. Para quem está no Brasil e não sabe, as escolas portuguesas são muito boas. Quer dizer, no geral, né? Obviamente estamos falando aqui da maioria das escolas. É muito fácil encontrar boas escolas públicas. Uma curiosidade, Luciana, aqui da Inglaterra é que as escolas públicas são boas, sim. Aliás, na Europa como um todo tem um padrão muito bom, pessoal. Mas um grande problema que acontece aqui é que não existe universidade de graça. Ou seja, o ensino fundamental das crianças, até, né, aquela fase de ir fazer vestibular e ir para a faculdade, até essa fase você encontra escolas de graça e escolas pagas. Depois disso, Luciano, ou seja, quando vai para a universidade, não existe uma sequer que seja de graça, que seja do governo, como existe no Brasil, universidades federais, universidades estaduais, não é isso? Então as pessoas acabam se planejando muito, porque é um custo que é adicionado ao orçamento repentinamente, quando uma criança, no caso E é caro, adolescente, Márcio. acaba indo, né, para a universidade, é um custo alto, Luciano. Então, acontece muito aqui, essa é uma curiosidade pessoal, as famílias, por exemplo, as avós ou as tias, ao invés de dar sapato, roupa, essas coisas para as crianças ou para os jovens, eles acabam dando um dinheirinho ou abrem uma poupança e depositam um pouquinho lá cada mês para criar, né?
essa reserva, criar esse caixa, porque quando chegar a hora de pagar mensalidade de faculdade, é muito caro. Se for comparar assim, Luciana, que é um orçamento que já está ali, né? A feira, os custos de moradia, transporte, água, luz, telefone, e comparando e aumentando e acrescentando a isso mais custo de mensalidade de faculdade, pesa no orçamento, Luciana. Existe por E aí, por em falar em, Portugal, como existe aqui, Luciana, supermercados mais baratos que as pessoas conseguem dar uma enxugada nesse custo, ou esse já é o custo mais baixo mesmo? É assim, esse é o custo médio, né, do qual eu estava falando. Mas existem supermercados mais baratos, já comprovadamente, e saiu uma pesquisa recentemente aqui em Portugal. O supermercado mais barato em Portugal é o supermercado Continente. O Jumbo também é um supermercado bem barato, então o Continente e o Jumbo saiu nessa pesquisa como os supermercados mais baratos de Portugal. O Pingo Doce também, e são todos portugueses. O Pingo Doce também é um supermercado em conta, como a gente gosta de dizer no Brasil, né? E depois, esses são são portugueses. Depois tem os supermercados também que são, que eu acho excelentes e às vezes acho que são até mais baratos do que o Continente em alguns produtos, que são dois supermercados alemães, que eu acredito que aí também tenha, acredito não, já vi inclusive aí, o Lidl, Isso. alemão, e o Aldi. Tem excelentes produtos internacionais, inclusive excelentes produtos da própria marca Lidl, produtos alemães, É. a Lidl é uma marca alemã muito bom, e também você consegue encontrar produtos baratos. Depois tem um francês que é o Auchan, não sei se na Inglaterra esse tem, mas aqui tem vários, principalmente aqui no Nunca ouvi centro de falar. Lisboa, tem vários, é um francês chama-se Auchan, é uma rede enorme, bem poderosa, francesa, que também tem os produtos bem em conta. E depois tem o que eu acho ótimo aqui perto da minha casa, inclusive, tem que quando eu não peço a caixa que eu estava dizendo dos legumes, e quando não é época de pandemia, eu adoro lá porque eu vou a pé aqui pertinho e são produtos locais e é tipo uma feira, só que é dentro de um espaço Uhum. fechado, assim, daqueles mercados antigos. É um mercado, como eles chamam, um mercado daqui do Arieiro, aqui pertinho da Alameda, que é onde eu moro, no centro de Lisboa. E eles têm, aí tem vende o peixe, tem a peixeira, tem o senhorzinho das frutas, tem o pão feito ali mesmo, pão artesanal. Então eu gosto muito, tem produtos, azeites locais, tudo local, e eu adoro ir lá. O custo fica mais ou menos, eu já comparei, inclusive para esse nosso programa, eu fiz a pesquisa semana passada que eu tive lá, eu comparei com essa caixa que eu recebo em casa, e dá mais ou menos o mesmo valor. Você indo lá, comprando os produtos locais em termos de legumes, verduras, etc., e frutas, fica mais ou menos o mesmo preço desses também que é local, também são portugueses e também são produtores locais, que entregam aqui em casa. Fica mais ou menos uns 30 euros para uma caixa mais ou menos assim desse tamanho, que dura uma semana para quem tem filhos, no meu caso, 2 filhos. Mas pronto, os supermercados mais baratos foram esses que eu falei. Depois tem aqueles que são mais caros e o valor acaba muitas vezes até por dobrar, dependendo do supermercado que você vai. Acredito que na Inglaterra também seja a mesma coisa, né? Vocês têm Muda o bastante, Tesco, viu? né, que é o mais popular. É. Nós temos aqui o Lidl e o Aldi, que você falou, dos supermercados. E uma dica para quem estiver assistindo, até só de passeio, tá? Aqui em Londres, eles têm chocolates maravilhosos, muito baratinhos, às vezes mais gostosos, mais interessantes do que chocolate caro, importado, porque são chocolates alemães e belgas, tá? Muito, muito, Eles muito são bacana. maravilhosos. Luciana, bom demais saber um pouquinho mais sobre como fazer, né, a feira aí em Portugal. Eu já tinha uma ideia e dividir com as pessoas. E que Ah, bom Márcio, poder mas fazer essa só, conexão. só antes da gente ir embora, antes da gente se despedir É, aqui também do nosso público, eu só queria te perguntar uma coisa, que também quando a gente fala de custos é importante, custo de vida, eu não queria deixar da gente só tocar nesse assunto rapidinho. Água, luz e gás aí em Londres, é caro? Qual é o custo mais ou menos por mês para uma pessoa? a única coisa que eu acho barato aqui é telefonia, tanto telefonia celular como de casa, tá? Uhum. Mas água aqui na minha casa, no caso para duas pessoas, é em cerca de 100 libras. Luz em torno de 75, o que não é tão caro, tá? Porque tudo que é elétrico na minha casa, até o fogão, o aquecedor, tudo hoje em dia já não se usa mais gás, já não se usa mais nada é, de outro aditivo.
Então não é tão caro 75 libras, tá? Por, por mês isso, tá, gente? Tem que multiplicar aí pela quantidade de meses, né? Para ter uma média. Eu acredito que não é muito diferente em Portugal, não é isso, Luciana? Exato. Não, aqui, por exemplo, uma família com dois filhos, né, um casal com dois filhos, pelo menos 200 euros. Tipo, 80, de 80 a 100 euros de luz. E vai depender também se é tudo elétrico ou não. Uhum. Gás, mais ou menos também, sei lá, uns 30, 40 é o que eu gasto, mas também depende do que você tem na sua casa, porque aqui tem casas muito antigas e que funcionam diferente. E depois o gás, também uns 50 euros. Portanto, assim, normalmente eu calculo ali por mês luz, gás e eletricidade uns 200 euros. A telefonia celular, só para também comparar com o que você acabou de dizer, um telefone celular, os minutos eu não entendo nada disso, mas, ou seja, o meu pacote basicamente também não acho caro comparado ao Brasil, por exemplo. É, fica entre 30 e 35 euros, acho que é mais ou menos também o que vocês pagam aí, né? É, exatamente. Acho que na Europa como um todo é bem acessível, Luciana. Ó, pessoal, quem estiver assistindo a gente e tiver uma sugestão, por exemplo, de tema que a Luciana não tenha citado ou eu não tenha citado, não deixem de deixar aqui nos comentários. Lembrando, né, Luciana, que vem muito programa pela frente aí, vem muito tema bacana, vem gastronomia, viagem, vem mais sobre alimentação. Então é isso. Luciana, obrigado por hoje. E eu vou deixar você encerrar o programa de hoje. Que tudo de bom aconteça para você essa semana, para você que está assistindo, para Luciana, para sua família. Obrigado por dividir com a gente, Luciana, em detalhes, tanta coisa interessante sobre custo de vida no Olá Europa de hoje. Obrigada a você, Márcio, mais uma vez, por estar aqui comigo no nosso Olá Europa. Obrigada a vocês que acompanharam a gente. Mandem sugestões e não esqueçam de mandar para os amigos, para a família, o nosso link do nosso canal aqui no YouTube. Aproveitem para também fazer o cliquezinho lá no nosso sininho para poderem serem notificados de todos os nossos programas. Quando entrar programa novo, temas novos, vocês vão ser logo acionados e vão saber tudo que está rolando aqui no Olá Europa. E não esqueçam de mandar também sugestões. Estamos aqui para aceitar as sugestões de vocês e trazer cada vez mais temas que vocês queiram assistir sobre o Reino Unido e a Europa, porque a gente está aqui nessa conexão e conta com vocês. Obrigada mais uma vez e até a próxima.